A paz de Deus a nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas, venho trazer para vocês hoje uma mensagem sobre a ação demoníaca, a ação do diabo e seus adébitos na vida da humanidade. Amém? Então abre a sua Bíblia em 9 de Apocalipse, aonde não vai examinar esta palavra, aonde fala dessa ação no mundo espiritual. Amém? Vamos lá? Em nome de Jesus. Nós vamos ler a 5ª trombeta, que está em 9 de Apocalipse. Então vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o seu sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja na sua cabeça. Havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Glórias a Deus. Aqui está esta mensagem para que nós venhamos refletir sobre essa parte, porque nós estamos vivendo os dias difíceis sobre a face da terra, aonde a própria humanidade não está percebendo a ação demoníaca invisivelmente fazendo
os seus danos na mente humana, a sua ação. Porque aqui no livro de Apocalipse, primeiro tem os 7 cavalos, depois as 7 trombetas. Nas 7 trombetas vai falando mais claramente, repetindo quase as mesmas coisas dos 7 cavalos, das 7 taças e 7 trombetas. Vai uma coisa mostrando mais claramente a outra. Bendito o nome do Senhor. E eu quero levar a vocês esta mensagem em que essa ação que se encontra aqui na 5ª trombeta, aonde nós vemos os gafanhotos. João, ele descreve os gafanhotos, ele descreve o príncipe das trevas, ele descreve o abismo, e ele descreve essa ação na vida humana, danificando a vossa consciência, a vossa estrutura mental, a vossa estrutura psicológica, a vossa estrutura, glória ao nome do Senhor. Então ele vem, esses gafanhotos são todos demoníacos, são todos demônios, e o seu comandante é o príncipe das trevas. Vamos lá que nós vai compreender e entender. Vamos dar uma explicação aqui. Estrela caída simboliza um anjo decaído que passa a abrir o abismo. Lá você pode conferir em Apocalipse 20, de 1 a 3. Para soltar forças demoníacas contra todos os que não têm o selo de Deus, como diz aqui no versículo 4: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quer dizer, as pessoas que têm o selo de Deus, que é propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo, renovado a sua consciência, renovado o teu ser, e que cada dia ele vem, essas pessoas, esses crentes, esses salvos, venham, aleluia, cada dia aniquilando a sua própria natureza, aniquilando os seus próprios desejos, aleluia. Ele é um selado na fonte, aleluia, pela palavra de Deus. Ele tem, aleluia, um selo de propriedade, aonde essa ação demoníaca não pode tocar, aonde essa ação demoníaca não pode te atingir, aleluia. Mas todos aqueles, aleluia, que não têm o selo de Deus, eles têm uma ação demoníaca na sua própria vida. Obra diabólica. Permitida por Deus para ser um castigo a homens que escutaram mais a Satanás do que a Deus. Abismo simboliza a prisão, o lugar das trevas, no qual os espíritos rebeldes estão reservados para o dia do julgamento. Confere em 1 Pedro 3,19, Judas 6. Menciona-se 7 vezes no Apocalipse. Gafanhoto, a 8ª praga do Egito, foi de gafanhotos em Êxodo 10, de 1 a 20. E confere com Joel 2, de 4 a 10.
Estes gafanhotos, muitos distintos, terão uma missão diferente, desprezam as coisas verdes, a comida dos gafanhotos naturais. A operação destes gafanhotos, sua descrição e sua obediência ao mando do maligno, revela que são seres diabólicos e não insetos. Abaddon significa destruidor em hebraico. É traduzido abismo em Jó, no versículo 29. Apolion tem o mesmo sentido em grego, destruição. É a missão e a especialidade deste grupo e do seu rei, que seria Satanás, ou anjo estrela, que abre o abismo, no versículo 1 que nós lemos aqui. Então esta ação diabólica, esta ação, ela vem tomando as famílias, como nós estamos na época de festa, se vê muitas ações demoníacas nas famílias, através da bebedeira, nas suas loucuras, ou na alegria das suas bebidas. Ele começa a causar dano na própria família, começa a causar dano na própria casa, as familiares, aonde há esta ação, glória ao nome do Senhor. Essa ação, ela vem sobre a terra, essa ação está sobre a terra, aleluia. Ela invade, aleluia, a mente da mocidade, ela invade a mente intelectual, nas filosofias, nas faculdades, ela invade a televisão, na sua sensualidade, ela invade, aleluia, as igrejas nas suas falsas pregações, ela invade, aleluia, a mente de líderes religiosos, aleluia, causando aparências de verdadeiras igrejas, mas por detrás há uma mente, uma ação maligna na mente desses líderes. Glória ao nome do Senhor. É por isso que você tem que pedir a Deus, aleluia, discernimento de espírito. Quem discerne, que é discernir? Glória ao nome do Senhor. É você ter uma certa prudência, aleluia, uma prudência de calcular, uma prudência de examinar. Bendito o nome do Senhor, para que você distinga esses espíritos, aleluia, no caminho, no teu próprio caminho, na tua própria família, na tua própria igreja, diante dos seus líderes, anciãos, pastores. Bendito o nome do Senhor. Nenhum deles é mais santo do que você, ou tem mais valor do que você. Entenda que essa ação demoníaca, ela está sobre ela é toda espiritual e age na vida humana. Esses gafanhotos demoníacos são demônios que agem, que perseguem, que maltratam, que ferem, e que te coloca, a humanidade está dentro de uma prisão espiritual. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não tem uma renovação, todo aquele que não aniquila a natureza dos seus desejos, que não aniquila a natureza, aleluia, que invade a tua consciência, os desejos impuros, aleluia, aonde, aleluia, há essa ação na sua vida, destruirá seu casamento,
destruirá a tua família, destruirá a mocidade, destruirá a igreja, glória ao nome do Senhor, destruirá a tua fé, a tua esperança, aleluia. Se você não aniquilará, aleluia, a sua própria natureza, veja, ele só vai, essa ação demoníaca é sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que não têm o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus é protegido pela palavra, quem tem o selo de Deus é protegido pelo sangue do Cordeiro, quem tem o selo de Deus é protegido pela luz da renovação do Espírito Santo. Quem tem o selo de Deus é protegido por Cristo. Glória ao nome do Senhor. E esta ação demoníaca, ela invadiu a mente dos intelectuais, das novelas, de filmes, é uma ação tão perigosa que nós, cristãos, devemos estar sempre atentos, que se nós desviar um pouquinho, nós seremos tragados, nós seremos ferroados por esses gafanhotos demoníacos que tem uma cauda e na ponta tem um ferrão como de escorpião, aonde ele ferroa só para nos atormentar. E diante desse tormento, muitos desejarão uma morte, mas a morte fugirá deles. Então, aprenda a entender uma pregação cristocêntrica, em que te leva a você, aleluia, a fugir do sentimentalismo, a fugir, aleluia, dos teus próprios desejos, e que deixa o desejo de Deus tomar a tua vida, deixa a autoridade da palavra falar com você. E que você possa estar firme na presença de Deus. Nesses dias de festa muitos morrerão, nesses dias de festa muitas tragédias acontecerão, aleluia, acontecerá nas famílias, acontecerá, bendito o nome do Senhor, porque, aleluia, na nossa própria lei criminal, bendito o nome do Senhor, muitos presos saíram e muitos deles são dominados, aleluia, por essa ação demoníaca na tua própria vida, glória o nome do Senhor, e ele sai também a destruir, aleluia, dominado pelos espíritos demoníacos, dominado pelos demônios, aonde você vê, morreu um aqui, foi roubado outro ali, glória ao nome do Senhor, e essas fontes demoníacas, aleluia, atingiram os púlpitos das igrejas, bendito o nome do Senhor, te enganando com pregações, aleluia, que não te leva, aleluia, a você olhar para cima, a você enxergar que você, aleluia, é um pecador, aleluia, glória ao nome do Senhor, não te leva a você reconhecer a obra de Cristo na tua própria vida, não te leva a você não reconhecer, aleluia, o sacrifício de Cristo. E muitos, dentro da nossa própria liturgia, quantos pregadores, anciãos, velhos, prega até contra a Bíblia. É triste ver isso.
E você vê essas pregações, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo sentimentalismo, tudo para brilhar a estrela do pregador e alimentar os sentimentos da igreja, mas não alimenta a tua alma, não alimenta o teu espírito. Você viu aqui, os gafanhotos têm uma coraça, aleluia, o que está escrito lá em Efésios: se revestir vós de toda a armadura de Deus. Você tem que se revestir da armadura de Deus, o capacete da sabedoria, a coraça para que não aflige as suas vísceras, calçar os pés no evangelho da paz. Mas como pregador eu vou conseguir se revestir na coraça? Estuda a Bíblia, examina as Sagradas Escrituras. O que é examinar? Examinar é estudar, é dedicar tempo à Sagrada Escritura. Quantos que eu vejo na nossa liturgia vem conversar comigo, pedir que eu esclareça alguma coisa da Escritura para ele. Eu faço simplesmente uma pergunta: quanto tempo você leva? Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? 1 hora, meia hora, 2 horas? Não leio. Eu vou na igreja buscar a palavra. Eu pergunto: onde está escrito na Escritura que você tem que ir lá na igreja buscar a palavra? Irmãos, igreja, tira essa venda religiosa. Isso é uma coisa diabólica que entrou há 100 anos atrás aí. Não existe isso, irmãos. Leia, examine a Sagrada Escritura. Leia, examine, tira suas dúvidas. E assim o Senhor vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Fique atento com a ação desses espíritos demoníacos que está rondando sobre toda a terra. Proteja a sua fé, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, proteja seus netos, proteja a sua comunhão com Deus, através de orações e leitura da palavra de Deus. Fique todos com Deus e Deus seja louvado. Compartilha essa palavra. Quantas vezes, deixa marcado aí para mim, quantas vezes você viu ser pregado 9 de Apocalipse? 3 de Apocalipse, você perdeu até a conta, né? Eu quero ver 9 de Apocalipse, 16. Você não vê os pregadores da nossa liturgia pregar. Por quê? Porque não dedica na leitura e examinando e estudando a Sagrada Escritura. Você nunca verá. Se eles não tiverem uma reforma ministerial e se dedicar um pouco à teologia, nunca você vai ver uma palavra cristocêntrica na boca deles. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.